Olá pessoal, guerreiros e guerreiras do Exame de Ordem, espero que estejam todos muito bem e aquecidos para essa nossa primeira fase da prova da OAB. Estamos aqui então essa semana com várias dicas, numa revisão compacta para que vocês estejam aí com as turbinas completamente aquecidas e tenham o melhor resultado possível no nosso domingo de prova. Aqui Karen Kramer com vocês, trabalhando hoje Direito do Consumidor. Então vamos lá, né, pessoal, que nós temos muita matéria pela frente, o CDC é cheio de detalhes, então o objetivo hoje aqui nesse nosso encontro é que vocês relembrem pontos essenciais da matéria, inclusive relacionados aos prazos, né? O CDC traz muitos prazos diferenciados, dependendo das situações jurídicas postas e categorias que nós vamos trabalhar. Muito bem, bora lá então. Nossa primeira temática aqui super importante, eu diria que ninguém começa a trabalhar direito de consumidor, nem na primeira fase, nem na segunda, sem estabelecer os parâmetros da categorização da relação de consumo. Então você precisa lembrar disso. Você tem que sempre analisar naquela questão que te traz matéria de consumidor ou muitas vezes questões que mesclam relações civis e relações de consumo para verificar se o candidato sabe qual diploma aplica aquela situação específica, que você categorize quais são os sujeitos, os elementos subjetivos e qual é o objeto daquela relação jurídica. Temos como sujeitos consumidor e fornecedor e como objeto o produto ou o serviço. Então, lembrando dos detalhes aqui comigo, pessoal, fornecedor, artigo 3º, traz um conceito bastante ampliado da figura do fornecedor, né? Entes despersonalizados, brasileiros ou estrangeiros, não tem muita direção de engessamento para esse conceito. Nós vamos ter, inclusive, e eu quero que vocês lembrem disso na prova de domingo, o Estado na figura de fornecedor, conforme determina o artigo 22. Então, leia sempre o 3º combinado com o 22. O Estado fornece serviços e, portanto, é também fornecedor. Alguém que sofre um erro médico em uma cirurgia atendido pelo SUS pode ingressar com ação, inclusive, contra o Estado nessa perspectiva. Ok? Então, coloquei aqui para vocês lembrarem dessa cadeia de fornecimento que traz inúmeros tipos de atividades exercidas por esse nosso fornecedor do CDC. Produção, montagem, criação, construção, transformação, exportação, distribuição e, por fim, o comerciante, que logo mais nós vamos trabalhar um pouquinho melhor na parte da responsabilidade civil. Relembrando aqui comigo, pessoal, consumidor, temos dois conceitos importantíssimos de consumidor. O consumidor direto, aquele que contrata diretamente, é lesado ou pelas práticas comerciais, pela questão inadequada das previsões contratuais ou até mesmo em matéria de responsabilidade civil por acidente de consumo. Esse consumidor é aquele que comprou diretamente o produto da loja, sem problemas com esse conceito. Parece bastante óbvio. Temos também um outro conceito que nós não podemos esquecer. A OAB primeira fase adora este conceito de consumidor por equiparação. Muito tem sido cobrado pela FGV. Então você lembre desse conceito lá no artigo 2º, que traz a linha geral, né? No artigo 2º, parágrafo único, e depois a gente tem o detalhamento no artigo 17 e também no artigo 29, desculpa pessoal, 19, consumidor por equiparação. Por que a gente vai ter esse detalhamento nesses dois artigos? Porque ali eu tenho o consumidor por equiparação, aquele que restou lesado devido a uma prática comercial inadequada. Exemplo, alguém que está caminhando lá na Rua dos Andradas, na rua, não quer entrar na loja, não tem interesse de contratar, e a placa da loja cai em cima dessa pessoa,
lesando seriamente. Eu tenho uma prática comercial que colocou esse consumidor em risco. E temos também todas aquelas situações que se relacionam aos acidentes de consumo, situações de violação do princípio da segurança. Tá? Então não esqueça a figura do consumidor por equiparação, também aqui para fins de aplicação do CDC. Elementos objetivos, temos produto e serviço, sem maiores problemas quanto a essas conceituações. Produto, inclusive, bem imaterial, né? Aí pensamos nos softwares, nas marcas, nos direitos de crédito, todos entendidos como produto e podendo ter aplicação do CDC para a proteção daquela relação jurídica que se busca tutelar. Beleza. E ainda serviço. Não caia na pegadinha de achar que serviço, quando o CDC fala em remuneração, é só aquele diretamente remunerado. Nós temos que entender serviço como aquele passível de remuneração. É lógico que se alguém entra num ônibus num dia de passe livre e venha sofrer aí um acidente porque o motorista freou bruscamente, por qualquer razão, a gente teria aí a possibilidade de falar em serviço tutelado pelo CDC, ainda que não tenha sido diretamente pago, pois passível de remuneração. Certo? Essa é a nossa relação de consumo. Voltando um pouquinho aqui, pessoal, algo já ia passar a lâmina, mas que eu quero comentar um pouquinho com vocês, que também inseri na nossa lâmina, inclusive em vermelho, matéria jurisprudencial. Quando a gente fala no conceito direto de consumidor, aquele que contrata diretamente, a lei fala em consumidor como destinatário final. Então, o Brasil trabalha com a teoria finalista. Não pode ser consumidor aquele que compra celulares na operadora, na loja X, que vende aquela marca de celular, para distribuir aos seus funcionários para que operem os seus serviços com aquele celular. Esse produto, no caso, está sendo adquirido para ser utilizado como um meio para depois se colocar no mercado de consumo alguma atividade. Então, em tese, eu não tenho consumo final nessa situação. É por isso que o consumidor direto é aquele destinatário final. Termina nele aquele produto ou serviço. Ok? Muito bem. Porém, a jurisprudência e essa teoria também tem sido muito cobrada na primeira fase da OAB, pela nossa banca, FGV, nós temos a possibilidade de vir esse questionamento sobre o finalismo aprofundado ou mitigado. E o que seria isso? A possibilidade, tese jurisprudencial, você não vai encontrar na lei, dizendo que aquela empresa que seria em tese fornecedora, porque contratou um produto como meio para exercer a sua atividade, fim, né, de fornecedor, poderá discutir o seu direito, tendo o CDC aplicado em seu favor, quando caracterizada vulnerabilidade evidente. Pense aquele empresário individual, uma empresa pequena, que contrata com outra empresa gigantesca e que não tem conhecimento técnico daquela situação. A vulnerabilidade se apresenta em inúmeros tipos na doutrina, mas o STJ tem falado muito na vulnerabilidade econômica, social, fática e técnica, que é muitas vezes ligada à informacional, né? Falta de informação e domínio sobre aquele conteúdo, né, que versa sobre aquela situação jurídica. Beleza? Não vamos esquecer, então, finalismo aprofundado. Segue aí, pessoal, a matéria dos olhos das provas da OAB no que se refere ao direito do consumidor, que é a responsabilidade civil. E por que matéria dos olhos? Porque o CDC é o único diploma que elege duas categorias totalmente específicas em matéria de consumo para trabalhar a responsabilidade civil. Nós vamos chamar de dois regimes de responsabilidade civil. A responsabilidade por vício do produto ou do serviço e a responsabilidade por fato do produto ou do serviço. Nessa lâmina, nós vamos trabalhar espécies para, na próxima, relembrar os prazos que eu não posso esquecer na primeira fase da minha prova. Então, lembrando aqui,
que é responsabilidade por fato? O que é responsabilidade por vício? Responsabilidade por fato se refere a acidente de consumo. Ou seja, aqui eu tenho a violação do princípio da incolumidade física ou psíquica do consumidor. Eu tenho o direito de personalidade violado. A noção é de defeito, não de vício. E os prazos são específicos. Responsabilidade por vício do produto ou do serviço, aqui eu tenho incidente de consumo, eu tenho noção de vício. Aqui o que se viola é o princípio da adequação, certo? Aquele produto, aquele serviço não é adequado ao fim a que se destina. Aqui mexe no bolso do consumidor. Eu tenho um prejuízo econômico, comprei um secador de cabelo que não esquenta direito, então o que eu paguei não vale, né? O meu prejuízo é no meu bolso. Diferentemente da responsabilidade por fato, eu comprei um secador de cabelo que aquece muito mais do que deveria e queimou o meu rosto. Ou então estourou o motor na primeira utilização e queimou o meu rosto. Eu tenho violação de direito de personalidade, integridade física e psíquica e especialmente o princípio da segurança, né, que é típico de matéria de consumo. Não vamos mais esquecer as diferenças entre os dois regimes. Em alguma situação jurídica eu posso ter uma indenização, um pleito indenizatório envolvendo os dois regimes e dois tipos de danos? Sim, posso, sem problema nenhum. Quanto à questão da culpa, nós sabemos que o CDC elege a teoria do risco do empreendimento ou do abuso de direito, muito mais do que aquela teoria mais antiga do ato ilícito. Aqui a ideia de conduta irregular, né? Então eu não preciso da culpa, eu não preciso discutir culpa. A responsabilidade do fornecedor, ela será, por regra no CDC, objetiva, incide independentemente da culpa. Tem exceção? E o que no direito não tem exceção, minha gente? Temos exceção. A exceção está contemplada no artigo 14, parágrafo 4º, quando o fornecedor for profissional liberal. Exemplo, um médico, né? Então aqui eu preciso discutir culpa. Só que atenção, que essa discussão de culpa, mesmo que pareça uma responsabilidade subjetiva, em matéria de consumo é muito comum de ocorrer a inversão do ônus probandi. Lá do artigo 6º, inciso 8º, inverte o ônus da prova. Quem prova que não foi assim e que agiu com toda a diligência é o fornecedor. Em isso ocorrendo, e aí já vou aproveitar para relembrar com vocês, quando é que é invertido o ônus da prova no CDC? Porque você tem que pedir. Lá na sua peça, que vocês já vão estar aprovados na primeira fase, e vão passar para a segunda fase, quem escolher civil, você tem que pedir a inversão do ônus da prova, sempre que houver hipossuficiência e verossimilhança das alegações, certo? Lembrando que a hipossuficiência tem que ser provada, é a falta de condições econômicas e a vulnerabilidade do consumidor ela é presumida. Por isso, ele é mais protegido por essa nossa legislação. Ok. Quanto ao fato de ser a responsabilidade considerada solidária ou subsidiária, o que nós vamos encontrar na lei? Vocês sabem que solidária eu escolho quem eu quero acionar. Posso acionar todos ou escolher um só, depois eles que se resolvam na via regressiva. Subsidiária não. Eu preciso primeiro ir naquele, se não consigo, ou cumpridos os requisitos de lei, aí eu vou no segundo. Então essa é a diferença. Muito bem, na responsabilidade por vício do produto ou do serviço, atingir o meu bolso, noção de vício, incolumidade econômica, incidente de consumo, eu tenho solidariedade legal. Você vai lá para o artigo 18, inicia a leitura e você tem ali a indicação de que respondem solidariamente os fornecedores pelo vício do produto ou do serviço. Tá? Então não há problema nenhum quanto a essa constatação. O problema surge em relação à responsabilidade por fato, acidente de consumo. Mexeu, então, em direito de personalidade, violou o princípio de segurança, noção de defeito. O que eu vou encontrar aqui? Solidariedade? A lei não diz. E aí você lembre das regras de direito obrigacional. Solidariedade ou decorre de lei ou está no contrato.
né? Não se presume solidariedade. Salvo, e aqui vem o pulo do gato, a cereja do bolo, para uma pergunta de prova, como da nossa primeira fase da OAB, se você tiver uma situação onde você não consegue identificar, são vários possíveis causadores do dano, e você não consegue identificar quem exatamente causou o dano, ou seja, há dificuldades no nexo de imputação, você poderá responsabilizar solidariamente. É o que diz o artigo 7º da lei consumerista. É a possibilidade, pessoal, aqui de solidarização da responsabilidade por fato, que em tese não é solidária por força de lei. Beleza? Não esqueça do 7º, mas aqui eu tenho que realmente ter dúvida quanto ao nexo de imputação. Dê uma lida para você relembrar dessa regra no artigo 7º do CDC. Ainda, a responsabilidade subsidiária que eu tenho aqui, primeiro eu tenho que esgotar as vias de ir procurar responsabilizar aquele sujeito para depois ir no outro, é a do comerciante. Então você comprou um produto em determinado supermercado, produto é um gênero alimentício, abriu, tomou uma sopa de tomate, por exemplo, e passou muito mal porque tinha depois, se constatou, com exames, né, sobre o produto, que tinha soda cáustica no produto. Ah, mas isso não acontece. Acontece, temos casos reais de jurisprudência. E aí, pessoal, posso processar o supermercado? Depende do quê? Do artigo 13. Você vai verificar se vier a responsabilidade do comerciante a regra do artigo 13. O comerciante só será responsabilizado naquelas situações ali. Uma delas é não encontrou o fabricante, porque o nexo de imputação é com o fabricante, né? Imagine uma lata de sopa fechada, se tem um problema na composição, é problema de fabricação. Mas eu não encontro mais a empresa, é uma empresa que terminou, fechou por qualquer razão. Eu não consigo localizar, eu não sei quem é, aquelas indicações da rotulagem não me servem para encontrar a empresa, aí se pode buscar no comerciante. Ou quando também ele não conservar adequadamente os produtos que são perecíveis, né? Porque aí a responsabilidade, o nexo é com o comerciante diretamente. Feito! Vamos para os prazos, não esqueça dos prazos fundamentais, tanto na primeira fase, como também na segunda fase, nas peças práticas e também nas questões dissertativas. Já falo da segunda fase, porque já vejo vocês na segunda fase. Certo? Vamos lá, relembrar esses prazos aqui então. Olha só, começando com a responsabilidade por vício, bolso do consumidor, incidente de consumo, violação do princípio da adequação. Eu tenho aqui um prazo que é fornecido pela lei como direito do fornecedor para ele sanar em 30 dias. Então eu comprei um celular que dá problema, que desliga o tempo todo sozinho, um celular novo, eu tenho que esperar os 30 dias, fica como uma pergunta, tá? Porque a gente vai entrar na questão da essencialidade. Mas em tese, comprei um produto, vamos imaginar que não seja essencial, o fornecedor tem 30 dias para resolver o problema. Prazo esse que pode ser aumentado até 180 ou diminuído para no mínimo 7 dias, né? Claro que se aumenta, isso é muito prejudicial ao consumidor. E aí você não esqueça da regra lá do artigo 54 dos contratos de adesão, que diz que qualquer limitação de direito do consumidor tem que ser em cláusula redigida em destaque com a ciência dele, de preferência até mesmo em separado. Ok? A exceção, existe exceção, situações nas quais o conserto tem que ser imediato, né? O consumidor não é obrigado a esperar esse tempo dos 30 dias, de um mês, é quando se trata de bem essencial. E aí, a não ser que o fornecedor ofereça um outro em reposição até ficar pronto aquele que deu problema. O exemplo do celular, que é bem essencial, o STJ já disse isso. Então, nós temos aqui a situação na qual eu deixo meu celular lá, mas eu recebo um reserva. Aí não teria problema. Mas se não tem como dar um objeto, né, reserva, aí tem que consertar imediatamente. Bom, o meu problema não foi resolvido nos 30 dias. O que eu posso fazer? Aí eu tenho o prazo de buscar tutela, que é decadencial.
Por ser decadencial, lembre das regras da decadência e da prescrição, lá da teoria geral do direito civil, comporta paralisação do prazo, né? Então, a lei vai falar em prazo obstado, né? Por ser de decadência. Aqui a gente tem o seguinte, 30 dias para bens não duráveis, leia-se todo aquele bem que cada vez que você utiliza diminui, é um bem não durável. Então, gêneros alimentícios, bebidas, cigarros, um creme, né? Cada vez que eu pego um pouquinho, eu já vejo que está diminuindo. Então, esses bens não duráveis, eles estão sujeitos a este prazo de 30 dias. E os bens duráveis, que a maioria esmagadora, todos os outros, 90 dias. Então, aquele prazo que as lojas concedem, troca em 30 dias, isso é uma prática comercial que não está de acordo com o CDC, porque se for vício, se for problema de impropriedade, aí a gente tem o prazo de 90 dias. Conta de onde? Da entrega efetiva, né? Quando você teve contato físico com a coisa. Atenção que a garantia legal, esses prazos aqui são os prazos de garantia legal, se soma a contratual, tá? Por isso que é muito comum hoje, há um tempo atrás nós tínhamos prazo de garantia do fabricante 1 ano. Agora ele te dá 3 meses menos, porque já sabe que vai fechar em 1 ano, somando com a garantia da lei. Beleza, pessoal, o termo inicial é sempre da ciência do vício, né, da constatação. Lembrando aqui de uma tese jurisprudencial. Quando eu digo que o termo inicial é da ciência, parece que as coisas duram para sempre, né? Então a TV eu comprei daqui 15 anos, me dá problema, e agora eu fiquei sabendo, eu ainda estou no prazo. O STJ usa o critério do tempo útil do bem, né? Mais ou menos que tempo duraria uma TV dessa marca, desse porte, tanto tempo, para que não seja um direito ad eternum, ok? Lembre dessa tese, porque jurisprudência pode vir na nossa prova, é uma característica também no direito do consumidor. A responsabilidade, então, por fato, 5 anos, prazo prescricional. Certo, pessoal? É mais simples, né? Aqui temos um prazo. Então, lembrem que existe prazo para sanar e prazo para buscar a tutela. Ainda não coloquei aqui para vocês, mas vou relembrar. Lá no artigo 18, dê uma lida, você vai encontrar sempre, artigo 18, vício, artigo 12 seguintes, nós temos fato do produto ou do serviço, você vai encontrar as opções que cabem ao consumidor. Quando surge o prazo para buscar a tutela, né, porque não foi atendido no prazo sanar, aí eu tenho restituição do dinheiro atualizado monetariamente com a devolução do produto, sem prejuízo das perdas e danos, que é a melhor forma de tutela, ou ainda abatimento do valor, ou ainda a substituição por produto equivalente. É o consumidor que escolhe a alternativa à escolha dele. Vamos relembrar um pouquinho as práticas comerciais. E aí, chamo a atenção de vocês para esses temas principais. A oferta é regulamentada no CDC em 5 artigos, diferentemente do Código Civil, que fala basicamente em um artigo da oferta ao público. O 429 do Código Civil. Aqui nós temos 5 artigos. O que é mais importante? Quando a oferta não for cumprida, o consumidor pode exigir o cumprimento. E aí eu vou encontrar as opções também alternativa à escolha do consumidor no artigo 35, que podem ser exigir o cumprimento imediato daquela oferta nos termos em que foi proposta, exigir valores devolvidos, né, que tenham eventualmente sido adiantados, exemplos de compra no e-commerce, pela internet, quando se paga no boleto, você paga antes, né? Então devolve tudo atualizado, sem prejuízo de perdas e danos, ou até mesmo produto equivalente, parecido com as hipóteses que a gente falou agora, que são as alternativas em favor do consumidor na responsabilidade por vício. Publicidade, não esqueça, o CDC tem 2 categorias de publicidade, enganosa e abusiva, lá dos parágrafos do artigo 37. Enganosa
É quando o consumidor é induzido em erro, o fornecedor mente ou omite dado essencial e, portanto, a publicidade não alcança o seu objetivo, que é a veracidade das informações. Publicidade abusiva ocorre em todas as hipóteses referidas pelo 37, parágrafo 2º, quais sejam publicidade que respeita valores ambientais, que abusa da inexperiência da criança, que faz o consumidor agora me faltou a palavra, se comportar de forma prejudicial à sua saúde. Todas são modalidades de publicidade abusiva. E ainda aquela discriminatória, né? Então não esqueça de dar uma olhada lá no 37, vindo essa matéria de publicidade, o teu norte seriam essas duas categorias. Lembrando que a publicidade, pessoal, quando ela é abusiva ou enganosa, ela também é crime de consumo, lá na matéria do direito penal, né, do CDC, que não costuma ser tão cobrado na primeira fase, pelo menos não é a matéria preferida da nossa banca, é mais essa matéria de direito civil, contratual, práticas comerciais, né, que vem sendo questionada, mas a gente tem como crime de consumo. E também sanção administrativa pela imposição de contrapropaganda, quando caracterizadas essas modalidades de práticas comerciais irregulares no que toca à publicidade. Práticas abusivas, temos um rol de práticas abusivas lá no artigo 39, dê uma olhada. Exemplo, a venda casada, né, seria uma prática abusiva, sempre tendo em mente que ocorre a configuração, e isso é mais jurisprudência do que lei, quando é retirado do consumidor a possibilidade de escolha. Então, por exemplo, num contrato de mútuo federatício de empréstimo de dinheiro para financiamento imobiliário, por exemplo, é muito comum que o banco exija o seguro residencial. Afinal de contas, o bem tem que ficar protegido até que se quitem todas as parcelas. E aqui não é venda casada o seguro, mas tem que dar a opção do consumidor escolher a seguradora com quem ele vai contratar. Então, são as nuances lá das práticas abusivas. Mas temos várias hipóteses lá no 39, envio de cartão de crédito sem que o consumidor solicite. Então, sempre de forma unilateral, também práticas abusivas. Cobrança de dívidas e a repetição de indébito. Sabemos que há ampla proteção ao consumidor, que não pode ser constrangido na cobrança de dívida, nem incomodado no seu momento de descanso ou no seu trabalho, né? Aquelas regras vinculadas aos direitos de personalidade. Lembre da repetição de indébito quando o consumidor paga algo indevidamente, que aqui é em dobro no CDC, diferente do Código Civil, que trata da matéria do pagamento indevido, dando direito à repetição simples. Quando é que a gente tem, e esse é um adendo de jurisprudência, não está na lei, mas é jurisprudência. Quando é que a gente tem a repetição em dobro efetivamente exigida? Se a questão perguntar sobre jurisprudência, quando há dolo desse fornecedor ao cobrar indevidamente, ao cobrar duas vezes, né? Ou quando há um erro crasso, tá? Fora esses casos não tem se concedido, mas a lei não fala nesses requisitos. Se for puro e simples o que diz a lei, então é repetição em dobro, sendo relação de consumo. Banco de dados e cadastro de consumidores, vocês têm aí a regra dos 5 anos como prazo máximo para manter o nome de alguém negativado por dívida. No SPC, no Serasa, por exemplo. Não é que a dívida seja exatamente perdoada, mas é o tempo máximo. E por que esse tempo? Porque as dívidas civis, em regra, e lembre lá do artigo 206 do Código Civil, prescrevem em 5 anos, em 3 anos. Se o prazo de prescrição da dívida, atenção, pulo do gato, for menor, aí você tem que retirar o nome, refazendo aqui. O fornecedor tem o dever de retirar o nome no prazo máximo de prescrição da dívida, daí seria 3 anos. Mas a lei fala em 5 como o limite, tá bem? Não vamos esquecer dessas regras, chama atenção ainda para que vocês deem uma olhada aqui, finalizando a nossa revisãozinha, na proteção contratual, tá, pessoal? Mesma ideia das práticas abusivas para as cláusulas abusivas, só que aqui eu já tenho um contrato firmado.
Então lá eu tenho tudo que é considerado abusivo quando o contrato é elaborado naqueles termos proibidos pelo 51. Contrato de adesão já comentamos, o artigo 54, fonte 12, não tem como colocar aquelas letras tão miúdas mais, como era permitido há um tempo, até as bulas de remédio mudaram, né, nesse tocante por conta do CDC. Faço a remissão aos artigos do Código Civil, dei uma olhada também. Aqui temos também a teoria da onerosidade excessiva. No Código Civil vocês têm no 478 seguintes, só que aqui é mais fácil de caracterizar a onerosidade excessiva, porque não tem todos aqueles requisitos do Código Civil do 478, que seriam supervantagem para um, desvantagem para o outro, algo extraordinário, imprevisível. Aqui basta que viole preceitos do próprio CDC, que são considerados de ordem pública, para que se caracterize essa onerosidade excessiva. Na dúvida, pessoal, sempre em dúbio pró consumidor, na dúvida em prol desse sujeito de direito, que é o vulnerável, presumivelmente, da nossa relação jurídica de consumo. Olha só, foco 100%, últimos dias, vamos com tudo, queremos a notícia da tua aprovação. Uma ótima prova. Fiquem com Deus.